Olá pessoal, bem-vindos ao Marco Aurélio, imperador romano, que nos deixou uma obra maravilhosa que se chama Pensamentos para mim próprio. Estamos fazendo aqui a leitura integral, comentada do livro. Estamos no capítulo 11, na metade do item 18. Ele estava nos dando algumas prioridades aqui para seguirmos umas análises aqui racionais. Então, voltando só um pouquinho aqui, ele diz: em terceiro lugar, se tem razão para agir assim, não é preciso irritar-te. Se não tem razão, é evidente que é sem saberem e por ignorância. Lembrou? Paramos aqui. Toda alma se priva involuntariamente tanto da verdade como de usar qualquer coisa segundo o seu valor. Indignam-se, com efeito, quando lhe chamam injustos, ingratos e cúpidos, e, em geral, quando os julgam capazes de alguma injustiça para com o próximo. Em quarto lugar, também tu cometes bastante faltas e és tal como os outros. Se te abstém de certas faltas, nem por isso tens menos a inclinação que leva a isso. Só a covardia ou a paixão da gloríola ou qualquer outro vício semelhante te impedem de as cometer. Em quinto lugar, se acaso cometem faltas, não o sabes exatamente, porque muitas coisas se fazem sem saber. Em suma, seria necessário colher muitas informações antes de se pronunciar com perfeito conhecimento sobre uma ação alheia. Em sexto lugar, quando te indignas ou te afliges desmedidamente, pensa que a vida humana tem apenas uma duração infinitesimal e que num abrir e fechar de olhos estaremos todos estendidos no leito fúnebre. Em sétimo lugar, não são as ações deles que nos perturbam, porque elas estão nos seus guias interiores, são as nossas opiniões. Suprime e rejeita a opinião que te teriam feito uma infâmia, e eis que a cólera te abandona. Mas como rejeitá-la? Considerando que do que te fazem não tens de corar. E com efeito, se o ato de que se deve corar não é o único mal, cometerias necessariamente tu também muitas faltas. Serias um salteador, um homem capaz de tudo. Vou voltar só um pedacinho, explicar rapidamente um comentário ele está dizendo aqui, primeiro, para de falar do outro, para de julgar o outro, nunca podemos ter essa visão tão global que somos permitidos de julgar alguma coisa. Depois, se não fazemos muitas vezes isso que estamos dizendo que o outro faz e que julgamos não ser bom, às vezes não fazemos até por própria covardia, né? Interessante essa ideia, por falta de coragem, mas o que ele quer dizer aqui que é interessante é que todos nós temos isso dentro de nós, é da natureza humana, aqui da dualidade, onde temos instintos animais juntos com o nosso espírito, é justamente dessa batalha diária que vamos fortalecendo cada vez mais os nossos princípios e direcionando a nossa vida para esse local do que é bom, do que é justo, do que é belo, do que é o bem, né, que une. E aí, mas precisamos lembrar que temos isso dentro de nós. Então não podemos ter essa soberba de achar que somos melhores do que os outros. E ele diz de novo aqui que o que faz com que a gente tenha todos os nossos problemas é o julgamento que fazemos sobre as coisas, porque se não julgarmos isso, se não opinarmos que isso, por exemplo, me constrange, eu não estarei constrangido. Se eu não achar que isso me aflige, uma opinião sobre algo que está se passando, eu ficarei imperturbável. Continuando aqui mais um pouquinho. E esses são os nossos salteadores, né? Quando nós nos perdemos
e começamos a dar espaço para as nossas emoções, para os nossos pensamentos fora do lugar, nós somos meio que roubados desse lugar de silêncio. Em oitavo lugar, a cólera e a aflição que sentimos em tais casos suscitam em nós uma perturbação bem mais irritante que as próprias causas do nosso desgosto. Em nono lugar, a benevolência é invencível se é franca, sem sorriso manhoso, sem hipocrisia, que te poderá fazer com efeito o mais violento dos homens se persistes em testemunhar-lhes a benevolência, e se no momento o admoestas docemente, se os instruis com vagar do seu erro, no próprio instante em que empreende maltratar-te. Não, meu filho, nascemos para outra coisa. Por mim, não arrisques fazer o mal, é a ti próprio que o fazes, meu filho. E mostra-lhe delicadamente, e de um ponto de vista geral, que é bem verdade, que as abelhas não agem como ele, nem os outros animais feitos para viver em conjunto. É preciso agir, é preciso ainda agir assim, sem ironia, sem humilhar, mas afetuosamente e com o coração isento de amargura. Estou respirando aqui para dar tempo da voz sair. E não vás admoestá-lo como faria um mestre-escola, nem de maneira a ser admirado pelos que assistem, mas dirige-te a ele só, mesmo se vos achais acompanhados. Recorda-te destes 9 preceitos capitais, como se o tivesse recebido das musas, e começa, enfim, a ser um homem enquanto vives. E aí, anotaram? Benevolência invencível, básico. Vou continuar. Mas é preciso guardar-te de te irritares com eles. Não evites menos lisonjeá-los, nem irritação, nem ficar lisonjeando. A gente fica manipulando, né, muitas vezes o outro, falando, como você é bom, como você é belo. Um e outro são excessos contrários à sociabilidade e acarretam prejuízos. Eu vou até o fim do 18 aqui. Também não percas de vista nas tuas cóleras que não é a irritação que é digna do homem, mas que a doçura e o sangue frio são simultaneamente virtudes mais humanas e mais másculas. E aquele que as possui mostra mais força, mais nervos e viril coragem que se indignasse ou praguejasse. Quanto mais a conduta se aproxima da impassibilidade, mais se aproxima da força. Mas, assim como a aflição mostra a fraqueza, também a cólera, nos dois casos, é estar ferido e arredar pé. Se te agradar, aceita ainda este 10º conselho como um presente do condutor das musas. Não admitir que os maus conselhos, que os maus cometam faltas é loucura. É exigir o impossível. Quanto a permitir-lhes mostrar-se tais como são relativamente aos outros homens, mas achar bom que não cometam faltas para contigo, é desatino, é tirania. Eu vou voltar mais para frente nessa parte, quando eu fizer o resumo do capítulo 11. Então, eu vou voltar nesses pontos importantes que ele destaca aqui, mas
tem uma questão importante, e obviamente eu estou me lembrando de situações na minha vida, de pessoas que conhecem outras pessoas que de alguma maneira têm essas características de impassibilidade, muitas vezes parece até uma frieza, e as pessoas até às vezes dizem: nossa, mas será que essa pessoa está deprimida? Né? Porque a pessoa não reage da maneira como estamos acostumados, né? E é interessante que aqui, né, o Marco Aurélio nos apresentando isso de uma forma muito estoica, né, como uma força. E aí o que é loucura? Né? Loucura é esperarmos de uma certa maneira, isso é eu que estou dizendo, né? Exigir que alguém se comporte de uma maneira diferente. Se a pessoa nunca esteve sã, nunca esteve consciente daquilo que ela é enquanto alma, se a pessoa nunca esteve digna de ser um homem de bem, sempre valorizou o dinheiro, o poder, por exemplo, não que isso tenha nenhum problema quando colocado na medida certa, no local certo, para as finalidades corretas, é perfeito, né? É uma força. Mas se a pessoa nunca foi um ser humano do bem, como é que você ou eu vamos esperar que essa pessoa reaja de outra maneira? Isso seria um conceito até de insanidade. Ou se você vai querer que aquela pessoa reaja diferente apenas com você. Ela comete falta com todo mundo, mas você quer que para você seja de outra forma. É um desatino, como ele diz aqui, né? Tem saber reconhecer quem somos e saber também olhar para o outro sem esse julgamento, né? Da maneira mais racional possível, sem ser roubado pelas nossas opiniões e reconhecer aonde está cada um. E tá tudo bem. E vamos em frente, né? Que a ideia é sempre em direção ao alto de nós. A gente vai e vai tentando, de alguma maneira, deixar um rastro no caminho, que é o que o Marco Aurélio aqui, por exemplo, fez conosco. E estamos tentando seguir um pouco, né, esse caminho. Obviamente que isso é um trabalho de constância. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.